Para se entender, então, um pouco sobre a teoria geral do Estado contemporâneo, é preciso estar atento em alguns conceitos aqui fundamentais para o estudo sério da política, fora desse viés de jornal, jornaleco e política de boteco, né? Falando de política séria. Então, assim, é preciso conhecer, a princípio, o conceito de povo, de população, de comunidade, de sociedade, de nação e daí por diante. E aí eu anotei aqui, sabe? A teoria geral do Estado é importante por revelar aos estudantes os pilares básicos do pensamento a respeito do Estado, sem o qual não seria possível compreender seu passado, mover-se no presente e prever o futuro. Então é preciso conhecer o passado da ciência política do Estado, do que foi, das causas primeiras do Estado, para perceber o efeito que esse Estado causa na sociedade e sua evolução ao longo do tempo, né? Desde sua formação do indivíduo e aí logo depois a família e daí por diante os clãs, aí voltou, os clãs, etc. Esse conjunto de princípios é capaz de facilitar, esse conjunto de princípios é capaz de facilitar entregando de bandeja, vamos colocar aqui, o sumo, o extrato apanhado necessário para uma boa organização, ideia do que possa ser o governo de uma nação, vulgarmente chamado de Estado. Com esse Estado é possível perceber o que é e o que não é, as características peculiares de sua identidade. O estudante de TGE, ou seja, da Teoria Geral do Estado, busca entender o Estado e suas transformações. Então, é importante esse TGE justamente para ter uma base, formar uma base coesa de informações que possam propiciar ao estudante algum entendimento a respeito, mínimo possível, a respeito, é um fundamento, né, do que é o Estado, como é que ele qual foi a sua evolução e daí por diante. É recomendado esse estudo aos esquerdistas, uma observação aqui, né? Botar uma observação aqui. É recomendado esse estudo aos esquerdistas e entusiastas da política para que deixem aos poucos, para que a política, né, deixe aos poucos de ser considerada papo de bar, de Zé Ninguém, Zé Ruela. Geralmente é isso mesmo, sabe? A gente está numa época que a democracia deu lugar aos idiotas, né? Então, que a pessoa agora acha que entende de política e tudo que vê do jornalismo e noticiário, eles se confundem com a política a genuína política. E aí o conceito do povo seria o primeiro conceito interessante. O primeiro conceito do povo é a família. E a partir da família, né, a extensão da família caminha para o povo. É uma reação que vai se ampliando, né, da menor escala à maior escala, né? Então você tem o indivíduo, do indivíduo para a família, da família para o povo, daí por diante. A família é como célula-tronco que sucede o indivíduo. Se o povo é o conjunto de pessoas, ele nasce do indivíduo, e a incapacidade do indivíduo de administrar por meio de um tempo limitado todas as outras necessidades acabou por obrigá-lo a abrir parcerias e concessões em prol de si e do outro, e assim isso somado a outros anseios, incluindo os amorosos, deram luz ao que chamamos de família. Quer dizer, a incapacidade do indivíduo de produzir tudo, né? Então, o indivíduo, por mais que ele se esforce, ele é subjugado pelo tempo, né? E essa incapacidade de prover e, lógico, né? Ele pode até prover, mas à medida que ele vai aumentando essa escala, né, do indivíduo, ele se torna família, e a partir da família, ele tendo que cuidar, principalmente da prole, dependendo do lugar e da região, ele precisa começar a estabelecer trocas que obrigam, de certa forma, a aceitar ajudas, e aí, através das trocas mútuas, mútuas e de segurança, né, seja elas para promover a segurança, ou seja, para promover a subsistência, ele começa aí um princípio, um embrião de sociedade, né? Mas antes de sociedade, a gente vai caminhar aos passos aí para poder chegar nesse ponto, né? Que acaba por o desejo de terra e proteção de terra, que culmina em uma nação. Mas antes disso, eu coloquei aqui, o Estado nada faz mais do que unificar recursos da própria família, administrando de forma justa, entre aspas, né, para sua manutenção. Por isso, nada faz além de servir. Aquela ideia de parasita necessário. Para os ANCAPs, o Estado é um parasita. Em alguns casos,
mas é um parasita necessário. Tanto a família nuclear como a extensa aceitam por convenção o apoio de um governo unificado. Eles vão chamar de Estado, né? É pela família que os indivíduos tornam-se humanos no sentido ativo da palavra. É através dela que os indivíduos se socializam. Então, essa questão dos costumes aí já começa a ter um embrião que viria a ser essa unificação à medida que os costumes vão se ampliando e tal. A união dos indivíduos que partem das famílias formaram os primeiros clãs, né? Então, de indivíduo para família, de família para clã. Seria um conjunto de famílias descendentes ou não que fornece cooperação descendente ou mista, né? Cooperação mútua, e tendem a unirem-se com outros grupos para formarem as tribos, né? Então, dessa família e desses clãs, da união desses clãs, né? Um grupo de famílias e aí com certo grau de parentesco, cada vez que se distancia, se amplia, mas que permanece junto numa mesma localidade, de certa forma, e que estabelecem comércios para manutenção, você se amplia de clã para tribos, e assim sendo, a tribo parte. A partir da tribo é possível prever ou encontrar a composição de uma praticidade, não só de reciprocidade também, né? Praticidade recíproca devido a é possível observar então a composição de uma estrutura de comunhão, né? Que promove uma certa facilidade, né? Ou seja, essa troca de mercadorias ou de segurança, né? E de cultura também, com medida que vai se ampliando, que acaba, e de reciprocidade, que é devido à comunhão existente entre as tradições, costumes e língua, né? E aí se ampliando, né? Comungando das tradições, dos costumes e da língua, né? Esse tipo de união promove então uma outra forma, ascende aí para uma outra forma de governo, que seria o conceito de população, né? Esse tipo de população com tradição, costumes e línguas compartilhadas, e aí compartilhando também o mesmo espaço físico, acabam por lutar pela sua manutenção, e acaba escalando para um interesse em comum, um interesse unificado, um interesse de união, que começa a construir aí um conceito de comunidade. E aí as crenças e opiniões espontâneas dessa população dá lugar à comunidade. Aí eu coloquei: terra, cultura e língua podem determinar interesses em comum, mas não é capaz de castrar ou calcificar os anseios particulares. Este é o erro que se faz ao confundir comunismo com comunidade. Algo mais levado à ideia de companheirismo compartilhado e público, no sentido figurado, não perenizado ou estático, como divulgam os comunistas. Essa questão, então, né, que a etimologia da palavra indica algo, mesmo que ela indique algo comum, né, comunidade, ela não necessariamente imprime algo de estático, não engessado ou qualquer coisa do tipo. Pode representar algo desse tipo, sabe? Porque a gente sabe que isso tende a evoluir para uma tirania, né? Principalmente quando é governado por um governo corrupto, que na maioria das vezes acontece. A religião, as crenças, aí eu vou falar aqui um pouco da religião, né? Que é tão perseguida aí no conceito de Estado, né? E aí eu coloquei aqui uma observação. A religião, as crenças nasceram antes do Estado, antes do direito, sendo parte indivisível. Por isso, sua situação indissociável assegura sua influência com relação ao indivíduo e às famílias. Com o surgimento da sociedade, tornou-se quase que obrigatório um tipo de centralização do poder e com ele as leis, para que os indivíduos não se agridam nem ponham abaixo tudo que conquistaram. Por isso, aos poucos, com o tempo, a cultura, unida à busca econômica e o desejo pela manutenção das terras, aliado à língua, permitiu a construção de um conceito ainda mais ampliado, o conceito de nação. É isso aí, até mais, até a próxima.